nós fizemos? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu acho que é 5.1, alguma coisa assim, não? Eu não tô hoje com o meu computador. Deixa eu vou entrar no portal aqui, quer ver? Foi a 5.1, Matheus. 1? Então, beleza. Vamos continuar dela, então. Vou abrir ela aqui pra gente ver. Vocês chegaram a acabar a 5.1 ou alguém ainda não fez ela? Eu não sei se tem um colega nosso que estava com dúvida. Se você quiser fazer ela, eu não sei se ele está na sala. Ele tinha perguntado. Mas pode fazer ela para nós, por favor? Beleza. Vou abrir ela aqui, então. Verdade 5.1, não 1.5, né, gente? Porque é a prática 1 e o exercício 5. Vou abrir ela aqui e transmitir para vocês. Então é essa aí, ó, né? Que a gente está fazendo é a primeira de entrada e saída básica. E aí nós estávamos no 1.5. Não, aí a gente já chegou a fazer entrada, não? Vocês têm certeza que é 1.5? Eu vou olhar lá no portal. Tô achando estranho, porque eu achei que a gente já tinha feito entrada. Ah, é porque nós fizemos até 1.9 e depois voltou para 1.5? Deixa eu ver aqui. Foi a aula do dia... É porque semana passada foi feriado, né? Então foi a aula do dia 14. Deixa eu ver a aula do dia 14 aqui, então, segunda parte. Realmente foi 1.5. Realmente foi 1.5. Só que antes, deixa eu ver o que a gente estava fazendo. Ninguém fez 1.6, então, não. Paramos a 1.5. É isso? Não, Matheus, acho que nós já fez tudo até 1.9. Pois é, aí Aí voltou tinha deixado. Foi, você pulou a 1.5 e deixar por último. Beleza, foi isso mesmo. Então é o seguinte, vamos fazer 1.5 por via das dúvidas. Então vamos ler aqui o que está pedindo, né? Começando com os LEDs acesos, fazer com que os LEDs mudem de estado aceso apagado toda vez que um botão for pressionado. Use como entrada o botão do pino 13. Lembre-se de usar o botão NA, enviando sinal lógico alto e fazendo pull down. Tá, então vamos abrir o nosso... Como a gente já fez ela, eu já vou abrir ela pronta aqui, não vou fazer passo a passo, não. Vou só explicar para vocês o que eu fiz. Ok. Arquivo abrir. Um 1.5. Abriu o Proteus dela. Ó, tá abrindo o Arduino.
Vou fechar assim que vai ser melhor, então. Pessoal, todo mundo pode abrir o Proteus aí e abrir o Arduino, que a gente vai ver agora 1.5 aqui, o exercício 1.5. Aí eu vou abrir aqui, já abri o Proteus, agora eu estou abrindo o IDE do Arduino, né? Ele pede para a gente, aí no caso, começar com os LEDs acesos, certo? E mudar de estado todos, né? Entre aceso e apagado toda vez que um botão for pressionado. Então, o mesmo botão aí, ele vai enviar a função de ligar todos e desligar todos, né? Com um botão só. Obviamente, quando a gente pensa nesse tipo de programa, a gente já tem que pensar no seguinte: se eu vou apertar um botão e soltar, né? E ele vai ligar ou desligar, dependendo do estado que ele está no momento, eu tenho que usar um tipo de memória. Como assim, Matheus? Eu tenho que usar uma variável que ela vai ser como se fosse uma memória para mim informar se a saída está ligada ou se a saída está desligada. E assim, quando eu uso esse tipo de memória, eu consigo, né, saber se eu tenho que ligar ou desligar os meus LEDs. Porque eles vão ter que mudar de estado toda vez que eu apertar o botão do pino 13. Isso significa que eu não consigo fazer isso sem ter um tipo de memória. E como que eu faço a memória? É só você atribuir esse botão, né, ou essa saída a uma variável. E essa variável, quando ela estiver em nível lógico 1, significa que a saída está ligada. E quando ela estiver em nível lógico 0, significa que a saída está desligada. Então, vamos abrir aqui para ver. Olha aqui. Justamente essa variável aqui, tá vendo? Variável do estado do botão. Na verdade, isso aqui nem é a variável de estado de botão, né? É uma variável de estado. Na verdade, desse jeito que eu fiz, dá também, mesma coisa. O que acontece? Toda vez que apertar o botão, eu vou atribuir esse estado da variável, o estado do botão à variável, né? Então, aqui, variável do estado do botão. E nós temos uma outra variável que é o quê? A variável saída, que é justamente os meus LEDs, né? Esse 255 significa o quê? É o byte aqui, 0B, tudo 1. Ou seja, 8 LEDs aí na porta de saída D ligados, né? Esse 255, se a gente jogar lá naquela calculadora, converter decimal para binário, ele vai dar isso aqui, 8 LEDs ligados. E aí, eu tenho que configurar nesse void setup aqui, toda vez eu vou configurar o hardware, né? Então, o que eu configuro? Se eu vou usar tal pino como saída, tal pino como entrada, né? Então, é isso aí que eu configuro aqui nesse setup. Aqui também eu estou configurando, então aqui, eu configurei o pino separado, que é o pino 13 como entrada. Por quê? Vamos abrir aqui, Porque o pino 13, ele vai ser o botão de liga e desliga. Então, aqui, tá aqui o botão e tá aqui indo no pino 13 do meu microcontrolador. Então, eu falei aqui no meu programa que o meu pino 13 será uma entrada, certo? Pino mod, ou seja, o modo do pino 13 vai ser uma entrada. Beleza. Para configurar a porta, eu não tenho necessidade de configurar pino a pino. Poderia? Poderia. Eu poderia escrever isso aqui 8 vezes. Só que é muito mais rápido e prático eu escrever a porta inteira, né? Então, quando eu chamo essa função DDRD, eu estou configurando que tipo de saída a minha porta terá, né? No caso aqui, eu joguei tudo para 1. Por quê? No Arduino,
Quando eu jogo tudo para 1, eu estou informando que tudo é saída, certo? Então, ó, em outras palavras, eu informei para o meu Arduino aqui o seguinte: eu tenho uma entrada no pino 13 e a meu porte D todinho é saída. O que é meu porte D? Meu porte D, se nós olharmos aqui, ó, são esses 8 primeiros pinos aqui, ó, de 0 a 7. Esse é o meu porte D. Então, eu configurei todos eles como saída, porque eles vão ligar os LEDs, e configurei o pino 13 como entrada, que será o botão liga e desliga. Liga e desliga, né? Então, ó, beleza. Aí aqui eu fiz o seguinte, ó, porte D igual a saída. O que significa? Que a saída, né, é uma variável e que eu vou escrever essa variável no meu porte D. Quanto que vale a saída no início do programa? 255. Quanto que vale 255? Todos os LEDs ligados. Então, isso aqui já é a primeira parte do programa. Como eu setei essa variável para começar com tudo ligado, e fiz a porta escrever essa variável tudo ligado, a minha primeira parte do programa é começando com os LEDs acesos. Então, essa primeira parte do programa foi justamente o que eu fiz aqui no meu IDE. Aí sim começa o meu programa, né? Aí aqui eu chamei uma outra função, que é a função digital read. Read é ler, né? É ler um pino digital. Então, essa função aqui é feita para me ler uma entrada digital. Se essa entrada está ligada ou se essa entrada está desligada. Então, eu vou ler essa entrada no pino 13, ó, que é justamente o pino que nós colocamos a entrada, né? Ó. Nós colocamos a entrada no pino 13. E aí, eu vou atribuir o valor dessa entrada a essa variável. Olha a minha memória aqui, ó, certo? Então, isso aqui é um tipo de memória. Então, a minha variável vai virar 1, certo? E aí eu chamei um if, ó. Se a minha variável for igual a 1, né? Height é alto, né? Nível lógico alto é igual a 1, nível lógico baixo, né? Que é low, igual a 0. Então, ó, eu comparei se a minha variável for igual a 1, né? Lembrando que igual é quando eu comparo. Quando eu coloco só um igual, eu estou atribuindo. Isso aí, se errar no programa, dá um trabalhão aí depois para achar, dependendo da quantidade de linhas. E aí, então, se esse estado bot, que é uma variável inteira, estiver em nível lógico alto, ou seja, se na minha entrada estiver chegando 1, isso aqui vai virar 1, que é o estado bot. Isso aqui vai ver que o estado de bot virou 1. E ele vai pegar minha saída e inverter minha saída. O que significa esse saída igual tio saída? Sempre que eu usar o tio, eu vou inverter a saída. Como todos os meus LEDs começaram ligados, ó, aqui em cima, né, ó, 255, que é igual a todos os LEDs ligados, quando eu inverter minha saída, todos os LEDs vão desligar. Ou seja, a minha variável saída vai virar, ela era 0B. E ela vai virar, quando eu pressionar o botão, devido a esse tio aqui, né, ó, a minha saída vai virar certo? Então, reparem aqui, todos os bits foram invertidos, ó. Todos estavam ligados, todos agora estão desligados. E aí eu mando escrever na minha porte a variável saída, né? Eu vou lá na minha porte D, escrevo nela a variável saída, ou seja, todos desligados. Esse delay de 100 milissegundos é só para dar uma pausa no programa, porque senão, quando eu aperto aqui, ó, esse botão, isso aqui eu expliquei na última aula, ele fica ligando e desligando. Quando você começa a apertar qualquer botão, qualquer contato seco, quando ele está quase encostando ali seus contatos, ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então, ele tem ali um certo ruído que ele não liga de uma vez. Então, a gente ou usa essa base de tempo delay 100 milissegundos, ou usa um while, aqui, ó, que é esse while aqui que eu paguei. Ó. Você pode usar uma ou outra função. O while, como que eu
uso ele. O delay, é só eu colocar aqui delay 100 milissegundos. Qual que é o problema de eu usar o delay? A desvantagem de eu usar o delay? O meu programa irá ficar parado 100 milissegundos, certo? Então, se estiver acontecendo alguma outra coisa que eu preciso tomar alguma atitude no meu programa, eu não vou ter como, porque o meu programa vai estar parado no delay. Mas eu posso usar aqui o while, né? O while, esse while é interessante, essa função, né? Esse artifício que a gente usa aí. Para a maioria dos botões, quando você quer que ele conte só um pulso quando você aperta, né? A gente usa essa função. A gente chama um while, que significa enquanto, né? Então, ó, enquanto o estado do botão for igual a ligado, ele vai ficar aqui dentro preso, ó. Certo? E aqui dentro eu coloco um delay, ó. Delay. Eu coloco aí, posso colocar até menos, 50 milissegundos. Então, eu estou substituindo esse delay 100 milissegundos por uma função mais sofisticada, que é esse while. Então, o que esse while faz? Ele prende o programa aqui dentro, para ele não ficar trocando de entrada e saída. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, beleza, eu fiz essa modificação, coloquei esse while para funcionar, vou compilar aqui agora, exportar o binário. E agora eu vou lá no meu Proteus testar. Então, ó, começaram todos ligados, ok? Todos os LEDs ligados. Apertei, desligou. Apertei, ligou. Apertei, desligou. Se eu apertar e segurar, ele vai mudar só uma vez de estado, ok? Se eu apertar e segurar, ele também vai mudar só uma vez de estado, graças a esse while. Se eu não coloco esse while, ele ia ficar mudando de estado ali que você nem ia ver. Eu vou colocar um delay aqui em cima, ó, depois disso aqui, só para você ver que se eu não colocar o while, ele vai ficar mudando de estado toda hora, ó. Vou colocar um delay aqui, ó, e 200 milissegundos. Beleza. Vou compilar aqui. E agora eu vou lá rodar meu programa. Vai funcionar? Vai funcionar do mesmo jeito. Não, é porque eu não tirei o while, né? Pera aí, deixa eu tirar o while. Sempre esqueço a ordem disso aqui. Beleza. Então aqui, ó, eu comentei o while aqui. O while sumiu. Meu programa é só essa parte de cima. Vou compilar. Tá sobrando esse while aqui, ó. Beleza, compilei. Agora eu vou rodar meu programa. Vai começar tudo ligado, beleza. Apertei, desliga, apertei, liga. Ó, viu que ele ligou e desligou? Isso vai acontecer direto se eu não colocar o while. Olha lá, ó, desligou e ligou. Por quê? Se eu apertar aqui, olha lá o que vai acontecer com os LEDs. O programa, ele não está enxergando que o botão está apertado e que ele vai ficar preso ali no botão apertado. Ou seja, ele vai executar um comando, somente um comando por aperto, né? Se eu não colocar o while, vai acontecer isso aqui. Então vai ter hora que eu vou ligar, vou apertar, ele vai ligar e desligar, vai ter hora que ele vai desligar e ligar, enfim, né? Não vai funcionar bem. Então é por isso que eu uso esse while aqui, ó. Para prender aqui, ó. Enquanto o cara não tirar o dedo da chave, do botão, ele não vai executar nenhum comando. Ele vai ficar parado ali dentro, lendo a variável botão e atribuindo ela, lendo a entrada do botão aqui, atribuindo ela a variável, até que ele solte esse botão, e aí essa variável estado do bot vai para 0, e quando o while vai testar de novo aqui, ó, ele não vai ser mais high, ele vai ser low, então ele vai prosseguir ao programa. Certo? Pessoal, esse é 1.5. Ficou alguma dúvida em relação a ele? Ô, Matheus, Oi? qual que é o valor desse resistor de referência que você colocou no push? Isso aqui é o resistor de pull down, né? Ah,
Geralmente, por convenção, a gente coloca 10K. Beleza. Certo? A maioria das vezes, quando você tem um resistor que só de sinal, a gente usa muito esse valor de 10K, certo? Quando é pull up, quando é pull down, quando você tem que colocar algum tipo de tensão no circuito, mas que você não vai drenar a corrente. Então, assim, esse é um valor meio que padrão aí de 10K. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida com relação a esse programa? Nós podemos começar a prática 2. Todo mundo já fez esse 1.5 ou quer um tempinho para acabar aí? Por mim não precisa, não. Tá, alguém quer que eu dou um tempinho para acabar ele ou já pode passar para o 2? Então, ninguém. Então, vamos para a prática 2. Hoje, então, encerramos a prática 1, beleza? Então, vocês já podem me encaminhar ela por e-mail. Vou fazer o seguinte. Já era para todo mundo estar com ela pronta, né? Mas eu vou dar uma colher de chá aqui para vocês me encaminharem ela até semana que vem, dia 5, beleza? Então, até dia 5, todo mundo me encaminhando as práticas. Se tiver ficado alguma para trás, vai ter que olhar aí com os coleguinhas ou vai ter que olhar, ver o vídeo, assistir o vídeo de novo, fazer de novo, né? E aconselho quem não fez, tentar fazer aí novamente. Então, aqui, semana que vem, toda a prática 1 no meu e-mail. Matheus, o que eu vou mandar para você? Vamos lá. Pelo amor de Deus, não enche meu e-mail de arquivo, não, senão vocês me matam. Já tô cheio de coisa para corrigir. O que eu fiz? Eu coloquei em cada pasta aqui, eu tenho o arquivo do Proteus, certo? E eu tenho o arquivo .ino. Eu não preciso de hex e nem desse outro hex aqui. Eu não preciso de arquivo hexadecimal. Beleza? Esses dois aqui é só para vocês simularem. Eu preciso de quê? Eu preciso do arquivo, porque quando eu abrir aqui, eu vou conseguir visualizar o programa de vocês. E eu preciso do Proteus aqui, para eu visualizar também o circuito de vocês. Então, através do programa e do circuito que vocês me mandarem, eu vou simular e vou ver se está funcionando. Eu ainda não sei de verdade como que vai ser a segunda prova. Então, assim, igual eu falei na outra aula, pode ser que até essas práticas vão valer a oficial. Então, não deixe de fazer. Vamos todo mundo fazer as práticas. Então, cada aula dessa, você vai me enviar apenas 2 arquivos. Então, cada exercício, na verdade. Então, vem cá, coloca uma pasta aqui. Prática 1. Ah, não, já tem uma prática 1 aqui, né? Deixa eu ver o que tem dentro dessa prática 1. Não, pode excluir essa prática 1. Então, suponha aqui, exatamente igual está aqui, Eu coloquei o 1.1 do Arduino, coloquei 1.1 do Proteus, coloquei 1.2 do Arduino, coloquei, desculpa, 1.2 do Arduino, 1.2 do Proteus. E vou aqui, ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 exercícios da prática 1. Vou voltar aqui, eu já tinha até feito na outra aula, foi isso que eu fiz. E aí eu adicionei a um arquivo aqui, comprimi a um arquivo WinRAR, certo? Então, dentro desse arquivo vai ter os 18 arquivos que eu preciso, né? Ou seja, 2 arquivos por exercício da prática 1. É isso aqui que eu preciso que todo mundo faça até semana que vem. Beleza? Matheus. Oi. Mostra aí como é que faz para compactar, fazendo favor. Como que faz para compactar? Isso. Seguinte, vocês vão baixar aqui, quem não tem, né? Esse arquivo de compactação aqui, WinRAR. Esse arquivo é gratuito e a maioria hoje dos arquivos compactados, eles são por essa extensão, né? Então você vem aqui, baixar o WinRAR, certo? Vai instalar esse arquivo no seu computador, esse software no seu computador. E aí é muito simples, você só vai clicar aqui, abri aqui sem querer. Você só vai clicar aqui,
botão direito, certo? Quando você clicar com o botão direito aqui, ele vai te dar essa opção aqui, ó. Adicionar para prática 1.rar. Então, vou excluir ele aqui só para vocês verem. Estou excluindo esse. E agora aqui, ó, depois de todos os arquivos aqui dentro, os 18 arquivos, eu vou clicar com o botão direito, adicionar para prática 1. Quando eu clicar aqui, ó, ele já vai compactar e vai me dar aqui o arquivo em RAR. Aí, quando eu clicar no arquivo, eu vou ver todos os arquivos meus lá dentro da pasta, ó. Quando eu clicar aqui, dou 2 cliques, ó, tudo dentro desse arquivo compactado. Então, é esse aqui que é para mandar, beleza? Matheus, Oi. e ponto .zip também não pode, não? É menor, não? É pouca coisa, né? Não, é pouquinha coisa, faz diferença não. E o zip, ele é muito pouco usual. Eu acho que eu nem tenho zip aqui. Se eu não me engano, o WinRAR abre zip. Certo? É. Mas o zip, ele é pouco usual. Se quiser mandar, pode mandar. Mas hoje... como é pouco, não pesa, não. Não vai fazer diferença nenhuma, não. Isso aqui é... Aqui, deu 39K. Beleza. É muito pequenininho. Então, ó, beleza. É isso aí mesmo. Vamos partir agora para a nossa prática 2, né? Vamos lá ver o que a prática 2 nos reserva. Tá aí o nosso roteiro de prática. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse roteiro de prática lá agora no portal. Vocês podem baixar aí, se alguém quiser ir adiantando, enfim. Vou colocar lá agora no portal, já de uma vez. Vou colocar na pré-aula de hoje. Essa aula aqui nós perdemos, né? Pulou ela. Nós estamos aqui na... vou colocar na 4.1, beleza? Vou criar aqui, ó, pré-aula 4.1. Pré-aula 4, unidade 4, seção 1. Vou colocar um tempo qualquer aqui, ó, só para a gente ter esse arquivo. Vou colocar aqui roteiro de prática 2. Então agora todo mundo já tem acesso ao roteiro de prática 2 aí, beleza? Então vamos lá nele, já vou fechar um, tá morto e enterrado. Então, ó, roteiro de prática 2. Nós começamos com uma introdução aí, ó, né? Em muitas situações é necessário comandar uma carga através de um circuito microcontrolador. Na maioria, né? Raramente você vai ter um microcontrolador aí só para aquisição de dados. Sempre você, né, vai usar ele em alguma saída para tomar alguma atitude de acordo com as suas entradas, né? Então, a maioria das cargas, elas vão exigir uma corrente superior à que o Arduino consegue fornecer. E o ideal é que você nunca ligue, né, nenhum tipo de carga diretamente nos pinos do Arduino. Por quê? Porque você pode queimar facilmente essa saída ou entrada, né? A entrada, no caso, tem alta impedância. Mas você pode queimar facilmente a saída do Arduino. Por quê? Porque a saída tem baixa impedância, né? Então, se você jogar uma tensão, aí você vai queimar esses pinos do Arduino, do nosso microcontrolador. É até por isso que toda vez que você faz um projeto, por exemplo, na última prática que nós fizemos aqui, ó, nós usamos aqui todos os pinos do porte D. Esses pinos aqui de cima nós não usamos, ok? E esses pinos aqui também analógicos nós não usamos. Quando eu não uso o pino, o que eu faço? Eu coloco ele como saída. Como entrada. Por quê? Quando eu faço isso, eu mudo as configurações dentro do chip do microcontrolador
E eu aumento muito a impedância desses pinos. Então, você, né, colocou seu microcontrolador lá, colocou seu Arduino lá no seu circuito, lá na área, certo? No seu sistema embarcado. E aí, sem querer, você foi soltar um cabo lá, encostou o cabo aqui no pino. A chance de você queimar esse microcontrolador ou esses pinos é muito menor quando esse pino está configurado para entrada, certo? Então, por isso, nós sempre colocamos os pinos não usados para um projeto, né, que vai ser instalado na área, que vai ficar lá por muito tempo. Nós colocamos esses pinos que não são usados como entrada, mesmo que eu não use eles no meu programa. Eu simplesmente vou pegar lá, ó, por exemplo, o último programa que a gente fez, eu setei aqui só o pino 13, né? Mas eu vou setar todos os pinos, ó. Vou lá, pin mod, pose, input. E assim por diante. Todos os meus pinos eu vou setar como entrada. Para quê? Para eu aumentar essa impedância e evitar a queima do componente. Como nós estamos fazendo prática aqui, eu não vou ficar pedindo isso para vocês, porque é uma coisa desnecessária, né? Até se estivesse no laboratório também, eu não iria pedir. Isso é necessário quando você vai realmente implementar um projeto, colocar na área, e não vai mexer mais. Ó, vou colocar aqui, não vou mexer mais, esse é o meu projeto, beleza, vou instalar. Aí eu faço esse tipo de coisa. Então, ó, voltando. A maioria das cargas, elas exigem uma corrente, uma tensão muito maior do que o circuito de lógica do microcontrolador. Geralmente, essa corrente de saída é coisa de 50 mA. Então, é muito pequeno. Não vai dar para mim acionar um indutor, uma bobina, um motor, né? Uma lâmpada, não dá para me acionar. Não dá para me acionar um LED de alta potência. Enfim, não dá para me acionar quase nada. Aqui nós estamos trabalhando com alguns LEDs de pequena potência, né? De baixa potência, que é o mais LED de sinalização, e ainda assim nós tivemos que usar buffer. Olha para você ver, né? Então, por que nós usamos o buffer? Exatamente por isso. Porque a corrente de saída do nosso microcontrolador não conseguiu alimentar esses 8 LEDs. Geralmente consegue, certo? Se fosse na prática, nós não iríamos usar o buffer e ia funcionar. Só que o Proteus, vamos colocar assim, ele é mais cuidadoso do que a prática. Então, se alguma coisa tem chance de dar errado, ele já te mostra que deu errado. Para quê? Para você já se precaver desse erro. Então, ele aqui, ele é meio chato com relação a isso. Tem hora que ele deixava funcionar aí sem o buffer. Tem hora que só com o buffer. Então, para resolver o problema, nós colocamos o buffer, né? Então, o buffer aqui, ó, ele é um amplificador desse sinal para ligar qualquer tipo de carga. Aqui nós colocamos um LED comum de sinalização, mas poderia ser uma lâmpada, né? De acordo com o buffer aí, eu usaria um relé ou até um relé de estado sólido, que é exatamente o que nós vamos ver aqui na prática. Então, ó, o problema se resume na potência que o circuito de controle pode fornecer para acionar uma determinada carga. A potência exigida para ligar um motor ou uma lâmpada é muito maior do que a potência de saída, certo? Uma maneira de baixa complexidade de fazer uma interface entre os circuitos de comando e carga é a utilização de chaves eletromecânicas conhecidas como um relé. Todo mundo aí, né, deve conhecer um relézinho. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, no nosso kit de Arduino. Nós temos uns relézinhos, ok? Nada mais é do que uma bobina. E quando você aciona essa bobina puxa uma corrente bem baixinha, ele aciona esse contato. Então, o contato normalmente fechado abre, né? Esse contato vem para cá, ó. E o normalmente aberto fecha, certo? Então, aí, nesses contatos aqui, por exemplo, desse relé, ele aguenta até 10 amperes em 250 volts alternado, ok? O que isso significa? Que com uma pequena correntinha aqui, ó, dessa bobina, que deve ser, não sei, 10 miliamperes, só o necessário para gerar o campo magnético e atracar esse relé,
eu vou controlar uma carga aqui de uma corrente de até 10 amperes, né? Que é uma coisa muito maior. É muito prático, é muito barato, é muito rápido, mas tem as suas desvantagens, ok? O relé, como uma chave, ele é um contato seco. Então, deixa eu ver se tem algum relé aberto aqui para a gente ver, quer ver? Vai dar contato aberto, mas vamos ver. Aqui, ó. Então, esse aqui é um relézinho, ó, né? Vários tipos de relé e vários modelos. Aqui está um esquemático aqui bem bacana para a gente observar. Então, aqui eu tenho uma bobina, né? Com a correntezinha bem pequena. Quando o microcontrolador alimentar essa bobina, essa corrente vai circular aqui, vai gerar um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai puxar, né, esse contato aqui, ó, certo? Isso aqui é o núcleo da bobina, é como se fosse o núcleo de uma bobina, né? Então ele vai atrair esse contato, vai vencer essa tensão de mola. Se tiver alguém fazendo conversão comigo aí, conversão eletromecânica, inclusive nós vamos fazer um exercício para projetar um relé, certo? Para ver quantas espiras e qual que é a corrente dessa bobina necessária para eu conseguir atracar um relé. E aí, quando eu atraco esse relé, ó, esse contato vai desencostar aqui, o verdinho vai desencostar do vermelho, e esse vermelho vai encostar nesse outro verde. Ou seja, eu tenho aqui um contato NA e aqui um contato NF e um comum, certo? Que é o mais comum de se ver nesses tipos de relé, que é o chamado contato também NAF. Por quê? Porque eu tenho um comum, né? Se eu tivesse dois contatos separados, seria uma coisa. Como eu tenho um comum aqui, ó, ele é NAF. Atenção, nós temos aqui 3 correntes, ó. Certo? O que essas 3 correntes significam? Por contato aí, ele vai aguentar 10 amperes. Se eu estiver trabalhando com 250 volts. Se eu estiver trabalhando com 125 volts, alternados, né? Eu vou ter aí uma tensão, uma corrente maior. Então, quanto menor a tensão que eu trabalhar, maior vai ser a corrente que eu vou conseguir chavear aqui. Maior a potência da carga que eu vou conseguir ligar. Então, esse cara aqui aguenta 10 amperes em 250 volts e 15 amperes em 125 volts. Ah, por que tem 2 vezes 10 amperes em 250 volts? Simplesmente para te mostrar que o NF aguenta 10 amperes em 250 volts e que o NA aguenta 10 amperes em 250 volts. Certo? É só para te mostrar que os dois aguentam a mesma corrente. Geralmente é padrão, então você não tem problema com isso. Outra característica importante no relé. A gente está vendo aqui em cima, aqui, ó, 5 VDC. Esse 5 VDC é a tensão da bobina, ok? E ela é uma tensão contínua, VDC, Direct Current, certo? Então, é uma corrente contínua, que é exatamente o tipo de tensão que o nosso microcontrolador solta na porta, né? Isso aqui dá muito problema, gente, muito problema. O cara vai pegar o relé para instalar na área lá, ou trocar um relé em algum circuito que queimou, enfim. Ele pega lá 5 volts, olha, esse aqui dá. Só que, ao invés dele pegar um 5 volts de corrente contínua, a bobina, né? Ele vai pegar um relé de 5 volts de corrente alternada. Aí tá pronto para dar zebra. Por quê? Porque é diferente. Nós sabemos que é diferente, certo? A corrente contínua da corrente alternada. A corrente contínua, ela é 5 volts direto, né? A corrente alternada, ela tem aquela alternância entre positivo e negativo dos semiciclos, o que acaba por prejudicar aí, inclusive, a vida útil do relé, certo? Então, vamos ficar sempre atentos a essa questão de tensão de acionamento. A corrente de acionamento, a gente não precisa preocupar com isso, porque é uma corrente muito baixa, e a tensão e corrente de saída, ou de chaveamento. Explicado sobre o relé. Vamos continuar. Ó, então, o relé. Deixa eu só justificar isso aqui. Ele é um dispositivo elétrico destinado a produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais circuitos de saída, quando alcançadas determinadas condições do circuito de entrada que controla o dispositivo.
que isso aqui nos fala? De acordo com a entrada e de acordo com o nosso programa, do nosso microcontrolador, ele vai ou não ligar, né, essa saída que vai ligar ou não um relé e uma carga, certo? Assim, um relé não possui a função de interromper o circuito principal, mas sim de se fazer atuar o seu sistema de manobra. Pessoal, quem me fala aí um relé de alta potência? O que é um relé de alta potência? Nós vemos muito aí, ó. Quando eu vou ligar uma carga de alta potência, por exemplo, um motor trifásico, eu não vou usar um relézinho desse. O que eu vou usar? Ninguém, gente? Relézinho desse não vai aguentar um motor, né? Um motor trifásico. Então, o que eu uso? Que é a mesma coisa do relé. Oi? Contator. Aí, ó. É a mesma coisa do relé. Igual, caminhão de japonesa. É o nosso contator, certo? O contator, ele tem o mesmo princípio do relé. Vou até colocar aqui para ver, a gente ver um aberto. É a mesma coisa, certo? Ele tem a bobina dele, que é a bobinazinha dele, ó, que vai gerar esse campo eletromagnético e que vai puxar esses contatos, vai fechar esses contatos aí, ó. É aqui, ó, o esquema dele. Então ele tem essa bobina que quando ela é alimentada, ela puxa esses contatos e fecham todos esses contatos aqui. Diferença do relé para o contator. Basicamente, número de contatos e potência que ele pode chavear, ok? Outra coisa, geralmente, o contator, por ser um equipamento, né, um dispositivo aí para trabalhar com a potência mais alta, as bobinas de acionamento deles, geralmente elas são de tensão maior, ou até mesmo de tensão alternada, certo? É muito, muito comum, inclusive é mais comum você achar contatores aí com acionamento de 220 volts alternado do que acionamento de 24 volts. Menor tensão praticamente não existe, certo? É muito raro. Eu nunca vi um contator de 5 volts de bobina igual um relézinho. Ah, então se eu precisar ligar um motor com o meu microcontrolador, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar um relé para ligar o contator, certo? Então você pode ter um contator lá de 220, que é o mais comum de se usar, né? Esse aqui é 220, que está até escrito aqui. E aí eu vou colocar um relézinho chaveando e ligando e desligando o meu contator. Então meu microcontrolador vai ligar o relé e meu relé vai ligar o meu contator, que por sua vez vai ligar o meu motor, certo? Esse é o jeito usual aí quando a gente vai alimentar a carga muito grande, né? Com o nosso microcontrolador. Esse equipamento, quando ligado a uma instalação, tem como função permitir o funcionamento de outros aparelhos conectados ao mesmo ou em outro circuito elétrico que esteja ligado ao relé, devido a condições de equipamento pela passagem corrente. Vou deixar depois para vocês lerem isso aqui, que é mais conceitual. A fonte é aquela revista, famosa revista Setor Elétrico. E aí, nós temos o relé para Arduino, beleza? Ele tem vários tipos de modelo. O mais comum é esse aqui, que é esse quadradinho, que é o mais comum de todos. Praticamente todo circuito eletrônico tem um relézinho desse, né? Não que seja de 5 volts, porque igual eu falei, tem relé de 5, de 12, de 24, alternada, contínua, né? Tem relé 220, tem relé 127. Então nós temos que atentar a esse tipo de coisa. Então, a plataforma do Arduino, ela já disponibiliza alguns tipos de relé. Como eu disse, eles são acionados por saída digital e podem ser do tipo NA, NF ou NAF. NA, apenas o contato aberto. Então, seria só o comum e o aberto. NF, apenas o contato fechado. NAF, é esse tipo de contato aqui, que tem um comum, e ora fecha com NF, ora eu fecho com NA. Aqui está um circuitinho, só para exemplo, né? Como funciona um relé aí. E, na verdade, aqui já é outra coisa. Existem ainda chamados relés de estado sólido, né?
um tipo de relé eletrônico que usa um semicondutor. Esse aqui é muito interessante, né? Por quê? Vocês lembram que eu estava falando do relé lá embaixo? Que eu falei que ele é muito simples, muito barato, muito prático. Porém que ele tem os seus problemas. Assim como o botão, quando nós íamos apertar lá, ele tem contato seco. O dispositivo que tem contato seco, ele vai gerar muito ruído na hora de ligar e desligar, que é justamente aquele liga e desliga que eu demonstrei na última aula. Ele vai gerar muito desgaste. Por quê? Por centelhamento, né? Quando a gente vai ligar, na hora que está quase ligando, pula um arco elétrico ali. Por quê? A separação de ar ali entre os contatos, ela fica muito pequena, e aí rompe o dielétrico do ar, e ele pula ali uma centelha, certo? Então ele tem centelha naquele contato, que com o tempo vai derretendo o contato, vai estragando. A coisa mais comum do mundo de se acontecer é ter que trocar relé por causa disso, e contator. O relé ele tem uma vida útil ali de quantidade de vezes que ele atraca e desatraca, certo? Se ele ficar fechado a maioria do tempo, não tem tanto problema. O problema dele é justamente esse liga e desliga. E nós temos esse problema de centelhamento na saída, e nós temos outro problema, né? Que esses relézinhos de Arduino, eles melhoram bastante esse tipo de problema. Que é o quê? A bobina, né, ou o indutor, que no caso aqui é o que gera o campo para atracar o relé, toda bobina ou indutor, quando eu desligo, ela gera uma tensão chamada de tensão transitória ou controeletromotriz. O que é isso, Matheus? O que é a tensão transitória ou controeletromotriz? Essa bobina gera uma tensão, o contrário do que ela estava alimentada, só que amplificada, ela é muito alta. Então ela dá quase um tiro ali na saída, toda vez que você desconecta essa bobina. Então por isso que você vai ver muita questão de diodo ligado aqui nessa bobina, que é o chamado de diodo de roda livre, certo? Qual que é a função desse diodo de roda livre? Quando eu desligo a bobina, é curto-circuitar essa contra-eletromotriz, que é uma tensão alta e de polaridade invertida a que a bobina estava alimentada. E esse tipo de coisa, gente, tem que tomar muito cuidado também, por quê? Vou dar um exemplo. Eu trabalhando aqui no Cefet, e eu fui alimentar aí, no caso, um reator, certo? Um reator daqueles de lâmpada xenon, que estava fazendo um projetinho aqui que ia ligar uma lâmpada xenon. E eu fui alimentar numa fonte comum, certo? Alimentei, beleza. Na hora que eu fui soltar essa fonte, né, desconectar o terminal, gerou uma contra-eletromotriz lá na saída da fonte, queimou a saída da fonte. Então queimou mesmo. Eu tive que trocar vários componentes aí da saída da fonte. Principalmente porque quando esse tipo de circuito eletrônico queima por tensão, ele sai fritando tudo. Porque a alta tensão, ela vai lá no seu circuito integrado e queima ele. A corrente, você tem várias maneiras aí de se proteger contra um surto de corrente, certo? Você tem NTC, você tem fusíveis, né? Você tem disjuntores, mas de alta tensão, nada até hoje consegue livrar 100% os circuitos eletrônicos, né? Por isso que até hoje cai raio aí e sai queimando tudo dentro da casa da gente. Porque até hoje nós não temos nada eficiente o bastante, né, para proteger os nossos circuitos eletrônicos. Tem aqueles clamper, né, mas aqui lá é dispositivo de surto, né, DPS, mas não, tem uma eficácia ali média, ele não consegue tirar 100%. E é o que acontece aqui, ó. Quando eu desconecto uma bobina de um relé, principalmente se tiver sem o diodo de roda livre, que aí você está pedindo para dar problema no seu circuito, e ele vai gerar uma contra-eletromotriz aí, uma harmônica, né? Um transitório aí, que vai, inclusive, pode até queimar seu circuito. Por isso que existem vários artigos aí na internet, se você buscar, que dizem o seguinte: antigamente todo mundo no computador tinha um estabilizador. Ah, porque eu tenho que comprar um estabilizador, que eu tenho que pôr um estabilizador na minha casa. E aquelas porcarias daquele estabilizador, tudo cheio de relé. Tanto é que a tensão oscilava, que o negócio ficava clec, 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 armando e desarmando relé.
Gente, aquele armar e desarmar relé ali é muito pior do que qualquer oscilação na rede. Aquilo ali você está pegando e colocando um problema no seu computador. Então, hoje, nem usa-se mais estabilizador. Por quê? Já foi comprovado que aquele tipo de estabilizador ele é pior do que deixar ligado direto na rede. Então, mas também existem outros modelos de estabilizadores muito bons, que são os estabilizadores a transistor. E é exatamente o que acontece no relé de estado sólido, certo? Ele tem um semicondutor, que no caso aqui é um triac, né? Ó, que ele liga e desliga sem contato seco, né? Ele não vai dar o transitório, não vai dar contra-eletromotriz, eu não vou precisar colocar diodo de roda livre, eu não vou ter vários tipos de ruído no meu circuito. Porém, aí ele também tem a sua desvantagem, ok? Ele não aguenta, por exemplo, variação de tensão brusca na sua entrada, ele não consegue, ele queima. Ele realmente é um semicondutor, ele é um triac, beleza? Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados aí com relação à entrada dele e à saída. Por quê? Quando o relé de estado sólido é de uma potência maior, inclusive ele requer a instalação de dissipadores, certo? Vou colocar aqui, ó, relé de estado sólido. Ó, tem até um trifásico aqui, vamos ver. Então tá aqui, ó, é uma bolachinha, né? Essa bolachinha tem 3 contatos, aqui na verdade são 3 triacs, né? E aqui eu tenho a minha entrada. Esse aqui, por exemplo, ó, ele é de... Vamos ver aqui. Qual que é a entrada dele? Ele é 50 amperes, olha pra você ver, uma corrente razoável. E ele... Ah, o cara nem coloca, né? Complicado demais. Aqui tá parecendo que é de 3 a 30 volts. Enfim, tinha que ter aqui a tensão para ligar ele, né? Aqui, ó, né? Na entrada dele, que é justamente essa entrada aqui, ó. Mas não tem. Aqui, ó. Deve ser esse aqui de 3 a 30 volts. Então, ele tem aí uma ampla faixa para trabalhar. Então, posso usar um relé de estado sólido desse, por exemplo, diretamente com o Arduino. Posso ir tranquilamente. Por quê? Aqui tem outra coisa que chama atenção no circuito, que é esse MOC 3020. O que é isso aqui? Isso aqui é um optacoplador. Esse optacoplador, ele é muito utilizado também em saída de microcontroladores. Por quê? Ele isola um circuito de outro. Qual que é a função do optacoplador aqui no caso? Aqui, isso aqui inclusive é um diodo de roda livre, viu, pessoal? Vocês podem ver aqui que ele está o contrário da fonte. Então, esse 1N4007 aqui foi usado como diodo de roda livre. Então, aqui nós temos um transistor que simplesmente só chaveia, né? Quando eu jogo a tensão aqui, ó, ele vai chavear, vai ligar. E isso aqui é um LED, por incrível que pareça. E aqui do outro lado, nós temos aqui um fotodiac, né? Que não é tão comum assim, geralmente a gente vê fototransistor. O que é isso? É um dispositivo que ele não tem base para ser acionado. O que aciona ele é a luz. Então, dá até para fazer. Existe uma prática de se fazer um optacoplador. Simplesmente você vai colocar um LDR dentro de um tubinho daqueles de antena, né? Do outro lado você vai colocar um LED. Quando o LED ligar, vai jogar a luz no LDR. O LDR vai cair a resistência dele, impedância. E você vai, né, tratar essa queda de impedância para ligar e desligar uma carga. É justamente o que o relé de estado sólido faz aqui, ó. Muito bom, porque ele isola o circuito de entrada e saída. Suponhamos que a minha saída lá seja um motor de corrente contínua lá. Não, aqui é 230 VCA, né? Então vamos colocar aqui um motor de corrente alternada de uma corrente de... Aqui deve estar tampando, não está dando para ver qualquer corrente. Enfim, 10 amperes. E aí o meu motor lá queimou, fechou curto. Essa corrente vai vir aqui, vai fritar tudo aqui, né? Vai fritar toda essa parte aqui de saída. Porém, a minha parte de entrada não vai ser prejudicada. Por quê? Porque aqui eu não tenho ligação elétrica nenhuma, certo? Isso aqui é ligado por luz. Então, eu não vou danificar o meu equipamento que está aqui na minha entrada. Ó. Se eu tivesse feito diretamente com um triac, poderia fazer diretamente com um triac? Poderia. Mas aí eu correria esse risco aí, eu não teria esse isolamento
de segurança. Então, ó, basicamente são esses dois tipos que a gente trabalha, que é o relé e o relé de estado sólido, né? Aí, vocês me perguntam, qual que é a desvantagem do relé de estado sólido? Primeiro, aquecimento. Igual eu falei, esse tipo de cara aqui, ó, ele precisa de um dissipador, certo? Ele tem a necessidade de um dissipador, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, ó. Certo? E é um senhor dissipador. Por quê? Porque ele, sendo um semicondutor, ele gera calor com a passagem de corrente, né? No seu interior ali, como um transistor comum. O transistor comum também, quando é um transistor de potência, eu tenho necessidade de colocar um dissipador. O relé de estado sólido não é diferente. Então, nós temos essa desvantagem, ele gera muito calor, geralmente necessita de dissipador, né? Aí vai depender de qual é a potência que eu estou chaveando. E custo, ele é muito caro, certo? Vocês viram ali aquele que a gente abriu, ó. Ele era por volta de R$700. Se você for comprar um contator aí trifásico de 50 amperes, ele vai custar na faixa aí de R$90, R$100 no máximo, certo? Um de boa qualidade. E aí um relézinho desse vai custar R$5. Então, um relézinho faz o mesmo trabalho que esse cara aqui, que é o relé de estado sólido. Um relézinho, um contator, né? Ah, Matheus, então vou usar só o relé. Mas aí que tá. Existem algumas cargas que você trabalha com PWM. Por exemplo, cargas, controle de carga de temperatura, de resistência. Então, é alta corrente, você vai jogar pulso nela, ligando e desligando. Agora, você imagina um relé, um contator, ligando e desligando aí 500 vezes por dia. Quanto que esse relé e esse contator vai durar? Não vai durar nada. Rapidinho você vai ter aí que trocar os dois. Então, R$100 vai ser mais R$100, mais R$100, mais R$100. Num ano você vai gastar 1.000. Então, nesse tipo de aplicação, em que você tem muito acionamento, né, liga e desliga, a frequência de acionamento e desligamento é muito alta, o relé de estado sólido é ideal, certo? Então, aí estão aí as vantagens do nosso relé comum e um relé de estado sólido. Características importantes ao especificar um relé. Corrente nominal do contato, obviamente, através da potência da carga que você vai acionar. O tipo de chaveamento. Esse aqui, o tipo de chaveamento é o seguinte, por quê? Esse cara aqui tem um fototriac. Ele consegue acionar carga em CA ou em corrente alternada. Mas existem alguns que não têm triac, têm apenas diac. Que são o quê? São aqueles que conseguem acionar apenas cargas de corrente contínua. O contator, qualquer coisa que você colocar lá, ele liga, porque ele é um contato seco. Então, eu posso colocar corrente alternada, corrente contínua, né? Ele é mais versátil. Sinal de acionamento, que é justamente, né, o que vai acionar ele, corrente contínua, corrente alternada, né? Valor de corrente. E o tipo de contato de saída, CNA, CNF e CNAF. Relé de estado sólido, eu nunca vi outro tipo que não seja NA. Existe? Olha, provavelmente sim, mas é muito pouco usual. Quando você vai trabalhar com relé de estado sólido, você vai trabalhar com carga, né? E a carga, geralmente, ela liga quando você joga o sinal lá. Quando você joga o sinal de controle, ela liga, e não o contrário. No caso do contator, existem sim bastante contator aí com contato NF. Para quê? Para fazer montagem em painel. Automação mesmo, né? Quando você faz a montagem, por exemplo, selo mecânico, quando você liga e desliga um sinaleiro num painel, certo? Então, o contator é mais comum. Então, aqui, eu já passei para vocês os exemplos práticos de relé, né? E a vantagem do relé de estado sólido. Com isso, nós vamos para o primeiro exercício, depois dessa novela toda aí. Da prática 2, né? Fazer com que uma lâmpada de 5 watts, 5 volts, conectada a um pino
4 e 9, ou seja, não é lâmpadas, com que 2 lâmpadas de 5 watts, 5 volts, conectadas ao pino 4 e 9, uma ligada diretamente e outra com relé, certo? Alternem entre acionadas e não acionadas em intervalo de 2 segundos. Primeira coisa, vamos calcular a potência da nossa carga? Vamos lá, 5 watts dividido por 5 volts, dá o quê? 1 ampere. Nosso microcontrolador dá conta de acionar uma carga de 1 ampere? De jeito nenhum. Nosso microcontrolador solta 50 miliamperes, certo? Na vida real, se eu jogasse uma carga aí de 1 ampere na saída do meu microcontrolador, provavelmente eu iria queimar o componente, beleza? No nosso Proteus não vai queimar, mas vamos ver o que vai acontecer, certo? Então aqui está o nosso algoritmo. Deixa eu só ver aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui de exemplo, mas eu quero que vocês façam aí. Não precisa necessariamente ser igual esse programa aqui não, certo? Tem vários tipos de programa aí para a gente poder fazer. Aí eu vou dar um tempinho aí, ó, para vocês fazerem aí para mim esse programa aqui, ó, certo? Simplesmente, pessoal, eu vou usar 2 pinos, vou configurar esses 2 pinos como saída, né? Um eu vou ligar um relé e o outro eu vou ligar diretamente essa lâmpada de 5 volts, 5 watts. Como, Matheus, que eu vou pegar esses componentes? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. 2.1. Tá aí, ó, 2 lâmpadas. Como que você achou a lâmpada, Matheus? Aqui, ó. Vou vir cá e vou digitar o quê? Lamp. E aí, já vai me dar aqui, ó. Lamp Active, né? Vou pegar o animado para a gente ver se ela vai ligar ou desligar. Clica aqui, ok. Coloca uma lâmpada, coloco 2. Beleza? Coloquei as 2 lâmpadas. Aí eu vou entrar nela e vou fazer o quê? Ela é 5 volts, 5 watts. Então, vem cá e coloco 5 volts, beleza? E vem cá e coloco 5 volts. Tá. E aí, ela tem uma resistência, né? Se ela é 5 volts, 5 watts, obviamente a resistência dela é o quê? 1 ohm. Correto? Lei de Ohm, simples, né? Ó. Resistência é igual a tensão sobre corrente. Ela é 5 volts dividido por 1 ampere, vai me dar 5... Ó, desculpa, então ela é 5 ohms, gente. Ela é 5 ohms. Então, eu vou vir cá e vou mudar ela aqui para 5 ohms. Então, essa minha lâmpada de 5 volts, 5 ohms. Vou colocar um relé. Como que eu achei o relé, gente? Aqui, ó. Relay, certo? Ele já me deu aqui o relay, que é o comum, ativo, animado, que eu quero ver o contatinho dele fechando e abrindo. Então, vou dar o OK. Vou colocar o relézinho, certo? E vou colocar meu microcontrolador Arduino. E eu vou fazer um programa que liga e desliga, né, ó, com a saída 2 e 4, assim como a minha prática pediu. Uma jogando a bobina do relé, sendo chaveada através do relé, e a outra jogando diretamente na lâmpada, para a gente ver a diferença aí. Vou colocar meio a meio assim, ó. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Então, ó, eu tenho um programinha aí. Vocês não precisam necessariamente fazer igual esse programa, né? O importante é que funcione de acordo com o pedido. Que vai ser o quê? Ligar e desligar as lâmpadas de acordo
com a frequência. Nem frequência pediu, né, gente? Aqui, ó. Nem frequência pediu. Você pode colocar aí 500 milissegundos. Ah, não. Acionar no intervalo de 2 segundos. Então, você vai colocar aí o delay de 2 segundos. Né? Isso aqui não é frequência, só pediu. Alternem acionadas e não acionadas em intervalos de 2 segundos. Então, ela vai ficar 2 segundos ligada, 2 segundos desligada. Vou esperar todo mundo fazer aí. Pode ir montando pra gente. Enquanto isso, eu vou ali só buscar uma água. Daqui 5 minutinhos eu tô aqui. Pessoal, vou fazer um intervalo aqui, ó. Já deu 8h15. Aí, se vocês quiserem ir montando aí, na volta a gente monta junto aí também, beleza? Corrige. Daqui Ô, meia hora eu tô aqui. Oi? Vou. Carregador. Notebook da bateria. Tô falando na Não fita. entendi. Não entendi. Meu notebook tá com a bateria fraca. Hum, Meu carregador ficou na firma. Eu vou tentar acompanhar pelo celular, só que pelo celular eu não consigo montar. Aí depois eu monto e vejo o que eu faço aí, beleza? beleza, tranquilo. Falou. Pessoal, daqui meia hora eu tô voltando então.